Hoje é um momento em que a própria estabilidade na qual você sempre confiou começa a se transformar por dentro. Não está desmoronando ou desaparecendo, mas mudando de forma. Este é um momento sutil e delicado, porque você, como taurino, geralmente não gosta de mudanças repentinas. Você prefere confiabilidade, estruturas comprovadas e apoios familiares. No entanto, hoje, o destino lhe mostra gentilmente que o que antes lhe proporcionava uma sensação de segurança pode não mais cumprir seu verdadeiro propósito. Você pode notar uma estranha tensão interna. Por fora, tudo pode parecer estável, normal e lógico, mas por dentro, surge a sensação de que você está parado há muito tempo. Não por preguiça ou medo, mas porque você se tornou muito habilidoso em se agarrar. Este dia destaca esse paradoxo clássico de Touro. Sua força reside na sua capacidade de perseverar, mas às vezes essa mesma força pode impedi-lo de saber quando desistir. Hoje, você pode sentir um cansaço particular por esperar, pela esperança de que as coisas melhorem por si mesmas ou pela ideia de que as circunstâncias mudarão sem a sua participação ativa. A importância deste momento reside no fato de que, de repente, você compreende, lá no fundo, que se nada mudar, o que lhe espera não é estabilidade, mas sim estagnação. E essa constatação é algo que você não pode mais ignorar. Neste dia, você começa a sentir o verdadeiro valor do tempo de uma nova maneira. Você percebe quantos anos pode ter tolerado o desconforto simplesmente por ser familiar. Quantas vezes você optou por manter as coisas como estavam, apenas para evitar problemas. Hoje, surge um pensamento que muda tudo. E se o familiar não for mais seguro, este dia não o impulsiona a tomar medidas drásticas. Seu efeito é mais profundo. Ele começa a mudar sua própria relação com o conforto. Você começa a distinguir entre o conforto genuíno e a mera ilusão. O verdadeiro conforto lhe dá força e paz. Uma ilusão apenas atenua os sentimentos de insatisfação. E hoje essa diferença fica clara pela primeira vez. Você pode notar que a paciência não lhe parece mais uma virtude. Começa a parecer mais um adiamento da sua própria vida. Esta é uma sensação desconhecida para você, mas se torna o início silencioso de um movimento interior que não pode ser interrompido. Hoje, você está especialmente sensível a qualquer desequilíbrio entre o que você dá e o que recebe. Isso pode estar relacionado ao trabalho, aos relacionamentos, à rotina diária ou até mesmo ao seu estilo de vida. De repente, você enxerga com clareza onde está se doando mais do que seus recursos internos permitem. Essa visão não se trata de culpa. Trata-se de clareza. O ponto crucial deste dia para você, Touro, é que você deixa de aceitar o desconforto como normal. Você não está mais disposto a trocar sua paz interior por uma ilusão de estabilidade. Isso não é um protesto ruidoso ou uma rebelião. É uma decisão interior silenciosa, porém firme. De agora em diante, escolho viver de forma diferente. Você pode ainda não saber como serão as mudanças, mas sabe com certeza que o formato antigo cumpriu seu propósito. Esse conhecimento se torna um ponto de virada, após o qual sua vida, lenta mas inevitavelmente, começa a se direcionar para um novo rumo. Este dia se revela um momento de profunda clareza interior para você. Não se trata de uma crise repentina ou um empurrão brusco, mas de um estado em que você não consegue mais fechar os olhos para o óbvio. Aquilo que antes você suportava por hábito ou senso de dever, de repente, parece pesado demais, e esse sentimento é impossível de ignorar. Por natureza, você é alguém capaz de suportar muita coisa. Você não se sente atraído por dramas, palavras duras ou conflitos. No entanto, justamente por isso, quando você atinge seu limite interno, é definitivo. Hoje é o dia em que você sente claramente, mais um passo, e começarei a me perder. Torna-se evidente quanta energia você tem gasto mantendo uma ordem externa, preservando acordos que há muito deixaram de trazer alegria e cumprindo obrigações cujo significado foi se esvaindo aos poucos. Você começa a entender que a estabilidade construída sobre a autolimitação constante não é mais um verdadeiro apoio. Um sentimento de resistência interna pode surgir, não agressão, mas um peso, como se cada novo dia no padrão antigo exigisse cada vez mais esforço. Este é um sinal importante. Você raramente sente essas coisas sem motivo. É como se o destino estivesse sussurrando. É hora de reexaminar seus alicerces. Hoje, sua sensação de segurança se transforma. De repente,
você percebe que a verdadeira segurança não é a ausência de mudanças, mas a possibilidade de ser honesto consigo mesmo. É a liberdade de escolher, não apenas de se apegar ao status quo. Essa compreensão gradualmente remodela seu pensamento. Você pode notar que está menos tolerante a concessões que contrariam seus valores essenciais. Onde antes você cederia em nome da paz, agora surge um protesto interno silencioso, porém firme. Você não está mais disposto a se contentar com menos do que sente que merece. É importante ressaltar que esse estado não o destrói. Pelo contrário, o une. Você começa a entender com mais clareza o que deseja evitar no futuro, quais situações não está pronto para repetir e quais modos de vida não trazem mais satisfação, mesmo que pareçam seguros por fora. Este dia, silenciosamente, devolve a você o direito ao seu próprio ritmo natural. Você para de se ajustar a expectativas que não oram sua verdadeira natureza. Começa a sentir que tem o direito de mudar, mesmo que isso não se encaixe em padrões antigos e familiares. Hoje pode trazer uma inesperada sensação de calma após uma turbulência interior. Uma calma que vem do reconhecimento da verdade. Sim, o caminho à frente pode ter seus desafios. Sim, algumas coisas precisarão mudar, mas não há mais necessidade de fingir que está tudo bem. E isso traz alívio. Você começa a entender que a verdadeira estabilidade não se trata de se apegar ao antigo, mas da capacidade de renovar seus alicerces no momento certo. Esse conhecimento se torna uma resolução interior silenciosa, porém poderosa. O dia continua a se desenrolar como um processo decisivo, não pela destruição, mas por uma mudança gradual e irreversível do seu ponto de apoio para o interior. Manifesta-se como um momento em que sua famosa resistência deixa de parecer uma virtude. Você sente claramente que perseverar significaria perder o próprio sabor da vida. Esse sentimento não é dramático, mas sóbrio. Você não está reclamando nem culpando ninguém. Simplesmente não está mais disposto a viver no piloto automático. Você pode trilhar o mesmo caminho por muito tempo se encontrar significado nele. Mas quando o significado desaparece, resta apenas a inércia. Hoje, essa inércia se torna palpável. Você se pega fazendo muitas coisas não porque quer, mas porque sempre foram feitas assim. E esse conhecimento pesa dentro de você. A discrepância entre seus valores internos e a realidade externa parece especialmente aguda agora. O que antes era aceitável começa a irritar, não pelo risco, mas por dentro. Você sente que sua vida precisa não de pequenos ajustes, mas de um realinhamento mais profundo. Você não gosta de correr riscos desnecessários. No entanto, hoje você percebe que a inação também é um risco. O risco de viver mais um ano em modo de espera, adiando constantemente seus próprios desejos. Essa consciência se torna crucial, porque o medo da mudança começa a dar lugar a um medo mais profundo da estagnação. Sua relação com a palavra conforto se transforma. Antes, ela significava previsibilidade e ausência de turbulências. Agora você começa a entender que o verdadeiro conforto reside na sensação de calma interior, na ausência de tensão constante ou da sensação de estar vivendo uma vida que não lhe pertence. Essa nova compreensão altera suas prioridades. Hoje pode trazer um desejo de liberar espaço, de eliminar o desnecessário, de se desapegar daquilo que drena sua energia. Isso se aplica não apenas a coisas materiais, mas também a obrigações, conversas e até mesmo padrões de pensamento. Você sente uma crescente necessidade de simplicidade e clareza. Você se torna particularmente sensível aos sinais do seu corpo. Fadiga, tensão, peso. Esses sinais não podem mais ser ignorados. Seu corpo parece confirmar o que sua alma já sabe. É hora de algo mudar. Isso torna sua decisão interna ainda mais sólida. Você pode perceber que está menos inclinado a desculpar a inação dos outros. Onde antes você dizia a si mesmo, eles não podem fazer nada ou as circunstâncias são difíceis, agora surge uma perspectiva mais honesta. Junto com ela, vem um respeito próprio que não permite mais que você aceite o que lhe parece errado. Hoje, gradualmente, uma nova força se forma dentro de você, não teimosia ou rigidez, mas uma determinação serena. Você não está gritando sobre as mudanças. Está silenciosamente começando a se preparar para elas internamente. E é essa preparação interna que inicia um processo irreversível. Você começa a sentir que a vida pode ser não apenas estável, mas também vibrante.
Não apenas confiável, mas verdadeiramente gratificante. E embora muitas perguntas permaneçam, uma coisa fica clara: você não pode voltar ao formato antigo. Dessa forma, hoje se torna um dia crucial. Não porque tudo esteja desmoronando, mas porque, dentro de você, a decisão de não mais viver contra si mesmo finalmente amadurece. O dia se transforma em um momento de reflexão interna sobre seus acordos tácitos com a vida. Persistir porque parece mais seguro, permanecer porque você já investiu tanto, ficar em silêncio porque o conflito perturbaria o equilíbrio. Hoje, esses acordos não parecem mais vinculativos. Você vê claramente que muitas coisas se mantinham unidas não por sua própria força, mas pela sua perseverança, não pela reciprocidade, mas pela sua capacidade de adaptação. Esse conhecimento não traz raiva, mas uma admissão cansada, porém honesta. Não quero mais ser o único apoio onde deveria haver uma base compartilhada. Durante esse período, você começa a sentir o valor da sua própria energia. Percebe como se sente diferente em diferentes espaços. Em alguns lugares, a respiração fica difícil, como se o ar estivesse denso, enquanto em outros sente uma leveza, mesmo que pareçam menos estáveis à primeira vista. Hoje, você aprende a confiar mais nesses sentimentos do que em argumentos lógicos. Compreende que a preservação a qualquer custo não é verdadeira segurança. Às vezes, a preservação se transforma em uma exaustão lenta. Essa constatação é um ponto de virada, porque, embora esteja disposto a suportar muito, não está disposto a viver sem um significado interior. Pode surgir o desejo de simplesmente parar. Não de fugir ou destruir, mas de fazer uma pausa e olhar honestamente para a sua vida, sem desculpas ou auto-engano. Nessa pausa, você de repente enxerga com clareza onde residem seus verdadeiros valores e onde existem apenas padrões habituais. Você começa a se relacionar com a responsabilidade de uma maneira diferente. Você para de assumir o que não lhe cabe carregar, as decisões, os medos e as expectativas dos outros. Você entende que nem tudo que recair sobre você deve ser realmente um fardo. Essa consciência traz um alívio inesperado. Hoje, sua relação com o futuro muda. Ele não parece mais algo que você precisa conquistar com paciência. Começa a parecer um espaço de escolha. Você não é obrigado a continuar com o que não lhe nutre mais. Você tem o direito à renovação, mesmo que isso perturbe a ordem familiar. Você pode sentir medo da mudança, mas ele não o paralisa mais, porque junto com ele cresce um novo sentimento: respeito por si mesmo. Você começa a entender que consegue lidar com a incerteza se ela for mais honesta do que uma estabilidade sem alegria. Você se vê internamente se preparando para um novo capítulo. Você pode não saber exatamente como ele será, mas sente o espaço para ele se abrindo. Esse sentimento é inconfundível. Hoje você se torna mais sensível às suas próprias necessidades e menos tolerante ao que te corrói por dentro. Você para de se contentar em viver com o mínimo, mesmo que pareça seguro. Essa decisão, tomada de forma silenciosa e profunda, marca o início de uma transformação significativa. Você ainda não está tomando medidas drásticas, mas, internamente, você não está mais onde costumava estar. Essa mudança interna torna a transformação futura inevitável. O dia solidifica a certeza interior de que não há volta. Mesmo que tudo pareça igual por fora, você percebe que os velhos argumentos não funcionam mais. Frases como "vou aguentar mais um pouco" ou "não é hora de mudar" não trazem mais conforto. Soam vazias, como ecos de um passado que não se encaixa mais em quem você é agora. Durante esse período, você para de confundir estabilidade com estagnação. Você percebe a diferença entre uma base sólida e um fardo pesado que precisa carregar constantemente. Essa distinção se torna muito clara. O que antes parecia um apoio confiável de repente se torna uma âncora, impedindo você de seguir em frente. Hoje, você se torna mais honesto nas pequenas coisas. Você para de aceitar acordos desconfortáveis, conversas forçadas e de estar presente onde sente resistência interna. Você escolhe o silêncio em vez de explicações vazias com mais frequência. E nesse silêncio, uma nova lógica interna para a sua vida começa a se formar. Você começa a se relacionar com seus próprios desejos de uma maneira diferente. Antes, você talvez os deixasse de lado, considerando-os menos importantes do que obrigações e estabilidade. Agora, os desejos deixam de ser meros caprichos.
Eles se tornam sinais que apontam para onde sua vida quer ir, e você começa a levá-los a sério. Hoje, é especialmente perceptível como sua relação com dinheiro, tempo e energia se transforma. Você começa a entender que esses são recursos que não podem ser gastos indefinidamente sem um retorno real. Você não está mais disposto a investir onde não há perspectiva de crescimento ou, pelo menos, satisfação interior. Você pode sentir uma estranha sensação de calma, mesmo em meio à incerteza. Essa calma não nasce da certeza sobre o futuro, mas da honestidade com o presente. Você não está mais se enganando, e isso libera uma enorme tensão interna. Você começa a sentir que tem o direito de viver não apenas confortavelmente, mas com significado. Não apenas corretamente, mas autenticamente. Esse sentimento se torna mais importante do que o medo de perturbar a ordem habitual. Hoje, gradualmente, uma nova atitude em relação à mudança se molda dentro de você. Ela deixa de ser vista como uma ameaça e passa a ser sentida como uma renovação necessária, sem a qual até mesmo a estrutura mais forte começa a ruir por dentro. E você está pronto para reconhecer isso. Você se pega dizendo adeus, interiormente, ao seu antigo estilo de vida. Não com gratidão ou arrependimento, mas com a compreensão de que ele cumpriu seu propósito. Agora é hora de seguir em frente. Você não é do tipo que se precipita. Você não se lança no desconhecido sem apoio. Mas hoje lhe dá a permissão interior mais importante para mudar. O resto é uma questão de tempo e passos consistentes. Você começa a sentir que existe um espaço à frente onde sua vida pode ser mais vibrante, mais autêntica, mais verdadeiramente sua. E esse sentimento não pode ser esquecido nem desfeito. Dessa forma, hoje se torna um dia crucial. Não porque algo esteja desmoronando externamente, mas porque internamente você finalmente escolhe a autenticidade em vez da mera conveniência. E essa escolha coloca um caminho em movimento que não pode ser interrompido. O dia consolida firmemente uma mudança interior que não pode mais ser ignorada ou adiada. Você começa a sentir que sua voz interior se tornou mais alta do que o ruído externo. As opiniões, conselhos e expectativas dos outros não abafam mais o que você sente por si mesmo. Esse sentimento surpreende você com sua constância. Você sempre valorizou a confiabilidade, mas agora entende que a confiabilidade sem vitalidade se torna uma casca vazia. Você não está mais disposto a investir no que existe apenas por inércia. Isso se aplica não apenas às grandes decisões da vida, mas também aos pequenos detalhes, hábitos e ações diárias. Você começa a eliminar o desnecessário quase automaticamente. Agora surge uma sensibilidade particular à insinceridade. Onde antes você poderia ter desviado o olhar para manter a paz, uma resistência silenciosa, porém clara, se agita dentro de você. Você não deseja mais participar de situações em que precisa fingir calma quando, no fundo, não há acordo real. Hoje, sua relação com a palavra paciência muda. Ela deixa de ser uma solução universal. Você começa a entender que a paciência só faz sentido onde há movimento e perspectiva. Onde há apenas a repetição do mesmo cenário, a paciência se torna uma forma de autoengano, e você não está mais disposto a participar disso. Você começa a sentir seu próprio valor não pela resistência, mas pela escolha. Você percebe que tem o direito de mudar de direção, mesmo que o caminho já esteja traçado há muito tempo. E esse direito deixa de parecer perigoso ou errado. Ele se torna natural. Pode parecer que você está despertando lentamente de um longo sono. Não um alarme estridente, mas um retorno gradual da sensibilidade à vida. Os sabores se tornam mais intensos, as reações mais genuínas, os desejos mais claros. Você começa a se perguntar: o que realmente me faz sentir vivo? Hoje, você aprende a respeitar o seu não interior. Você não precisa mais dar explicações a ninguém. Simplesmente para de ir aonde sente um peso interior. Essa decisão não precisa de justificativa. Ela parece certa, no nível do seu corpo e da sua intuição. Você começa a enxergar o futuro sob uma nova perspectiva. Ele não parece mais uma mera continuação do passado com pequenas correções. Começa a parecer um espaço onde diferentes formas de vida, diferentes ritmos e diferentes fontes de alegria são possíveis. Embora seja apenas uma sensação por enquanto, ela se torna um guia interior. Você se torna mais atento a si mesmo, mas não retraído. Você não está se excluindo do mundo.
Simplesmente está deixando de se dissolver nele. Você escolhe a presença em vez da mera sobrevivência, a consciência em vez do hábito. Hoje, você se torna simultaneamente mais calmo e mais perspicaz. Mais calmo porque para de lutar contra si mesmo e mais perspicaz porque não está mais disposto a aceitar uma vida sem o seu consentimento interior. Embora dúvidas, pausas e momentos de incerteza ainda surjam, uma coisa é clara: seu ponto de equilíbrio interior mudou. Você não é mais o taurino que se agarra a qualquer custo. Você é aquele que escolhe uma estabilidade que contém a vida. E é a partir desse estado que o próximo capítulo do seu caminho começa a se desdobrar, lento, mas honesto, sólido e verdadeiramente seu. Hoje, você começa a perceber não apenas o seu estado interior, mas também a forma como reage ao mundo. Você nota que não sente mais a necessidade de provar, explicar ou convencer. Antes, você talvez defendesse sua posição com afinco, tentando manter o equilíbrio. Agora, surge um sentimento diferente. Se algo não lhe parece familiar, talvez não seja uma batalha que você deva travar. Você para de gastar energia na luta por reconhecimento. Não precisa mais ser compreendido a qualquer custo. Isso não é ressentimento nem distanciamento. É maturidade interior. Você começa a sentir que seu valor não depende de os outros concordarem ou não com você. Durante esse período, fica especialmente claro quem está realmente ao seu lado, não por suas palavras ou promessas, mas pela forma como reagem aos seus limites. Aqueles que o respeitam aceitarão suas mudanças com serenidade. Aqueles para quem seu jeito antigo era apenas conveniente podem resistir. Isso se torna um indicador importante para você, não um motivo para dúvida. Hoje, a forma como você encara seus esforços passados muda. Você não se arrepende mais do que investiu, mas também não permite que investimentos passados o prendam onde não há futuro. Essa é uma mudança significativa para você, que está acostumado a se apegar ao que exigiu muito tempo e energia. Você começa a entender que a lealdade a si mesmo não é uma traição aos outros. É o alicerce sem o qual qualquer relacionamento ou conquista acaba parecendo vazio. Essa compreensão gradualmente remodela suas decisões. Você se torna mais atento à qualidade da sua vida, não ao nível externo, mas ao seu sentimento interno. Você começa a se fazer perguntas que antes adiava. Eu me sinto bem aqui, ou é apenas familiaridade? Estou realmente vivendo, ou apenas mantendo uma aparência? Estou escolhendo, ou apenas concordando? Hoje parece lhe dar uma permissão interior para parar de correr e parar de suportar ao mesmo tempo. Você não está mais fugindo de si mesmo, nem está preso ao que o impede. Você escolhe um movimento que combina com seu próprio ritmo e seus próprios valores. Você pode perceber que se tornou menos dependente de garantias externas. Antes, a confiança vinha de condições estáveis, planos e cálculos. Agora, cada vez mais, ela vem de dentro. Da sensação de que você conseguirá lidar com a situação, mesmo que as coisas mudem. Essa nova qualidade lhe traz muito mais liberdade. Você começa a se respeitar não pela sua resistência, mas pela sua honestidade, por não mais ignorar seus sinais internos, por se permitir escolher o que lhe parece vivo, e não apenas o que parece confiável. Esse respeito próprio se torna um apoio silencioso, porém muito sólido. Hoje, gradualmente, uma nova relação com o futuro se forma dentro de você. Ele não se parece mais com uma repetição do passado com pequenos ajustes. Começa a parecer um espaço onde você pode viver em harmonia consigo mesmo, sem trair seus valores por uma ilusão de estabilidade. Você se pega sentindo que há mais ar dentro de você agora, menos pressão, menos necessidade de apenas se agarrar e mais disposição para seguir em frente, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente livre. Dessa forma, o dia de hoje continua a desdobrar um processo decisivo para você. Não por meio de passos repentinos, mas pelo fortalecimento gradual e irreversível de uma escolha interior de viver não por hábito, mas pela verdade. No fim, hoje se torna não um dia de mudanças externas bruscas, mas o momento em que sua verdade interior finalmente supera os velhos hábitos. Você não discute mais consigo mesmo, não tenta se persuadir nem adia as coisas. Você não se esconde mais atrás da lógica e da razão. Você aceita o que há muito sabe, mas não se permitia reconhecer em voz alta. Depois deste dia, você começa a viver de forma diferente, não mais rápido ou mais caótico,
mas com mais honestidade. Você para de arrastar aquilo que só avança por causa da sua resistência. Você para de manter estruturas onde há muito tempo não existe reciprocidade real. Não há destruição nisso, há libertação. Você começa a sentir que sua estabilidade interior não depende mais de garantias externas. Mesmo que algo mude, um alicerce interior permanece. Você sabe que é capaz de construir algo novo, não de uma vez, não de forma imprudente, mas com segurança. E esse conhecimento lhe traz uma calma mais profunda do que qualquer estabilidade anterior jamais trouxe. Hoje, a forma como você se vê muda. Você não enxerga mais seus próprios desejos como uma ameaça à ordem. Compreende que, se sua alma pede renovação, significa que a forma antiga cumpriu sua missão e não há razão para se apegar a ela. Depois deste dia, você deixa de viver pelo princípio de só para que não piore. Começa a escolher uma vida onde as coisas realmente podem melhorar. Talvez não imediatamente, talvez gradualmente, mas de forma autêntica. Você não se contenta mais com o mínimo aceitável, se sente que é capaz de mais. E, o mais importante, junto com isso, o medo interno da perda começa a se dissipar. Você começa a entender: perder uma forma não é o mesmo que perder valor. Perder o familiar não é o mesmo que perder a si mesmo. Essa compreensão te liberta interiormente. Você se torna mais calmo em suas decisões e mais preciso em suas escolhas. Você não oscila entre extremos, mas também não se afasta de si mesmo. Você sabe esperar, mas não está mais disposto a suportar indefinidamente. Este é um novo nível de força taurina, maduro, consciente e verdadeiramente estável. Hoje se torna o dia a partir do qual você nunca mais voltará completamente à vida no piloto automático, mesmo que externamente muita coisa permaneça igual. Por dentro, você é diferente, e isso não pode ser desfeito ou esquecido.